Em 1993, o cinema testemunhou um verdadeiro marco, com a chegada de Jurassic Park, dirigido por Steven Spielberg. O filme não apenas levou multidões aos cinemas, como também revolucionou o uso de efeitos especiais e abriu um novo capítulo para o gênero da ficção científica e aventura. Baseado no livro de Michael Crichton, a história gira em torno de um parque temático, onde dinossauros clonados voltam à vida. E tudo dá errado quando a tecnologia falha. O filme encantou o público com sua proposta ousada, colocando criaturas pré-históricas em plena era moderna, com um realismo visual inédito até então. O ponto mais forte de Jurassic Park sem dúvida está na sua capacidade de equilibrar entretenimento puro com tensão narrativa. Spielberg soube criar cenas icônicas, como o ataque do T-Rex, que se tornou referência na cultura pop. A sonora composta por John Williams elevou ainda mais a grandiosidade da obra, ajudando a criar um clima de mistério e fascínio. A direção de arte e os animatrônicos realistas contribuíram para uma experiência imersiva, que ainda impressiona mesmo depois de décadas. O filme usou CGI de forma pioneira, combinando-o com efeitos práticos e criando uma sensação de realidade raramente vista antes. No entanto, nem tudo são flores. Apesar do sucesso, Jurassic Park também recebeu críticas por seu roteiro simplificado e personagens pouco aprofundados. Muitos apontam que o foco visual acabou deixando os diálogos e o desenvolvimento emocional em segundo plano. Ainda assim, essa simplicidade narrativa foi uma escolha pensada para atingir um público mais amplo, e funcionou perfeitamente para o objetivo do filme, ser um espetáculo acessível para todas as idades. Isso não diminui seu impacto, mas é um ponto relevante a se considerar na análise da obra. A bilheteria do filme foi um fenômeno à parte. Com um orçamento estimado em 63 milhões de dólares, o longa arrecadou mais de 1 bilhão mundialmente, tornando-se a maior bilheteria da história até então. Esse sucesso estrondoso consolidou Spielberg como um mestre dos blockbusters e demonstrou o potencial lucrativo dos filmes, que equilibram ficção científica com aventura familiar. Jurassic Park também influenciou diretamente o mercado de brinquedos, parques temáticos, videogames e, claro, as inevitáveis sequências que vieram nos anos seguintes. Falando em Steven Spielberg, o diretor já era renomado antes de Jurassic Park, com clássicos como Tubarão, E.T. e Indiana Jones no currículo. Porém, foi com esse filme que ele provou, mais uma vez, sua habilidade de inovar e se adaptar às novas tecnologias do cinema. Spielberg conseguiu unir elementos científicos com ação e suspense, criando um universo crível e empolgante. Sua direção segura e ousada é o que transforma uma ideia fantasiosa em algo que prende a atenção do início ao fim. Curiosamente, a produção do filme enfrentou inúmeros desafios, desde a criação dos dinossauros digitais, uma tarefa inovadora para a época, menos até o uso de animatrônicos gigantescos, tudo foi feito com um máximo de cuidado técnico. Um dos maiores trunfos foi a decisão de mostrar os dinossauros com parcimônia, aumentando o suspense e dando mais impacto às cenas em que realmente aparece. Isso mostra o talento de Spielberg em manipular a expectativa do público e entregar momentos inesquecíveis. Outro detalhe que chama atenção é a mensagem por trás da história. Embora pareça apenas um filme de aventura ao Jurassic Park, discute temas como ética científica, ambição desmedida e os perigos de brincar de Deus. A frase "a vida encontra um jeito", dita por Ian Malcolm, é uma das mais memoráveis e encapsula toda a crítica sobre o uso irresponsável da ciência. O roteiro, apesar de simples em sua estrutura, carrega essas reflexões de forma sutil, mas eficaz. O elenco também contribuiu para o sucesso do longa. Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum entregam atuações marcantes, com destaque para o carisma excêntrico de Goldblum, no papel do matemático Ian Malcolm. Os personagens são carismáticos o suficiente para manter o interesse do público, mesmo quando os dinossauros não estão em cena. Além disso, os efeitos práticos garantem que a interação dos atores com as criaturas seja convincente, aumentando ainda mais o realismo da narrativa. Com o tempo, Jurassic Park se tornou um ícone absoluto do cinema moderno. Influenciou uma geração inteira de cineastas, técnicos de efeitos especiais e apaixonados por filmes. O impacto cultural do filme é inegável, com diversas referências, surgindo em outras produções, paródias e até em memes da internet. Além disso, a franquia continua viva, provando que a ideia central criada em 1993 ainda tem muito fôlego. Mesmo com altos e baixos nas continuações, apesar de já ser considerado um clássico incontestável, Jurassic Park continua rendendo debates e reflexões até os dias de hoje.
Uma das discussões mais interessantes envolve a forma como o filme trata o avanço científico. A história apresenta uma biotecnologia capaz de clonar dinossauros a partir de DNA fossilizado. Um conceito que parece absurdo, mas que não está totalmente fora da realidade científica. O mais interessante é que Spielberg não usa a ciência como vilã, mas como uma ferramenta que, nas mãos erradas, pode trazer consequências desastrosas. Isso levanta a pergunta: até onde devemos ir em nome do progresso? Outra crítica relevante é sobre o comportamento humano diante da natureza. O personagem John Raymond, criador do parque, representa a arrogância humana ao tentar controlar forças naturais, poderosas e imprevisíveis. Ele acredita que com dinheiro e tecnologia é possível domesticar dinossauros e transformá-los em atrações turísticas. A ironia é que, no final, tudo sai do controle, justamente porque a natureza, como o próprio filme sugere, sempre encontra um caminho. Essa crítica ambientalista embutida no roteiro é extremamente atual e relevante mesmo, décadas depois da estreia do longa. Visualmente, o filme é uma aula de cinema. O uso limitado, porém eficaz, de CGI, foi uma decisão criativa e inteligente. Spielberg entendeu que mostrar menos poderia causar mais impacto. Em vez de encher a tela de dinossauros a cada 5 minutos, o diretor optou por momentos pontuais de ação cercados do suspense. O exemplo mais claro disso é a primeira aparição do T-Rex, uma sequência antológica onde o uso da chuva, da trilha sonora e do silêncio aumentam a tensão a um nível quase insuportável. É um exemplo de como a construção de cena pode ser tão poderosa quanto os efeitos visuais em si. Por outro lado, um ponto que frequentemente divide opiniões é o papel das crianças no filme. Enquanto muitos consideram Lex e Tim elementos importantes para aumentar a empatia do público e trazer leveza à história, outros veem a presença dos dois como um artifício forçado para apelar ao público mais jovem. Há quem critique a maneira como eles constantemente escapam de situações impossíveis, o que tira um pouco da verossimilhança. No entanto, considerando o tom aventuresco do filme, esses momentos ainda se encaixam dentro da proposta narrativa. O design sonoro também merece destaque. Os rugidos dos dinossauros, criados por meio da mistura de sons de diferentes animais reais, tornaram-se instantaneamente reconhecíveis. Esses sons não só aumentam a imersão do espectador, como também ajudam a construir a identidade de cada criatura. Por exemplo, o T-Rex é imponente e ameaçador, enquanto os Velociraptors são ágeis e estrategistas. Essa diferenciação sonora colabora para que o público se conecte emocionalmente com cada espécie, o que é um mérito da equipe técnica do filme. Outra camada que merece análise é a construção da tensão. Spielberg sabe como ninguém manipular o tempo dramático. As pausas, os momentos de silêncio absoluto, os closes nos rostos assustados dos personagens, tudo contribui para um suspense crescente que culmina em cenas de ação que não só impressionam, mas também permanecem na memória do público. O filme é um verdadeiro exemplo de como ritmo e timing fazem toda a diferença em um blockbuster, algo que muitos filmes contemporâneos esquecem ao apostar apenas em ação desenfreada. É importante também analisar a influência cultural de Jurassic Park. O longa não só marcou o cinema, mas também impactou diretamente o imaginário popular sobre dinossauros. Antes do filme, essas criaturas eram vistas como figuras distantes dos livros escolares. Após o lançamento, dinossauros viraram protagonistas de brinquedos, animações, produtos licenciados e até memes. O filme criou uma nova estética para essas criaturas, com movimentos e sons que até hoje são replicados. Mesmo quando a ciência já avançou e corrigiu muitos erros de representação, a própria ciência, aliás, já apontou diversas imprecisões. No filme, menos como a representação dos Velociraptors, que na realidade eram menores e provavelmente tinham penas. Ainda assim, essas liberdades artísticas não tiram o mérito do impacto cultural que o filme gerou. Pelo contrário, ele despertou o interesse de muitas crianças pela paleontologia, além de inspirar pesquisadores e artistas a explorar esse universo de forma criativa. É um raro exemplo de ficção influenciando positivamente o mundo real. Outro ponto fascinante é a relação entre homem e máquina. O Parque de Hammond é uma vitrine da dependência da humanidade pela tecnologia e como essa confiança cega pode ser fatal. No fim das contas, Jurassic Park é mais do que um filme sobre dinossauros. É um marco técnico e narrativo que redefiniu os padrões de Hollywood. A mistura entre ficção científica, ação, suspense e um leve toque filosófico resultou em um clássico atemporal. Mesmo com algumas falhas de roteiro, sua contribuição para o cinema é inquestionável. E mais importante,
Ele nos ensinou que quando a arte e a tecnologia se encontram na dose certa, o resultado pode ser simplesmente espetacular.